É um prazer estar aqui. Como me disseram anteontem, eu vim do futuro. Eu moro na Nova Zelândia, então eu estou no dia seguinte. E para contar um pouquinho para vocês dessa minha história. Opa, vamos voltar aqui. Aí, ainda não é hora de abrir. Então, contar para vocês que há 15 anos atrás eu vivia o auge da minha carreira. Eu tinha fundado a primeira agência digital do Brasil, nessa época onde a internet só existia dentro das universidades. E eu tinha vendido a minha agência para uma grande rede de propaganda mundial. E eu cuidava da operação deles na América Latina. Era uma operação de 250 pessoas em 5 países. Vivia, como muitos de vocês, intensamente a vida corporativa. Até que um dia nós recebemos a notícia, eu e meu marido, que mudaria as nossas vidas. Eu tinha acabado de saber que eu estava grávida da minha primeira filha, e ele foi diagnosticado com um câncer agressivo, e diziam que ele teria muito pouco tempo de vida. E, naquele momento, foram vários meses de consultas e exames, e os diagnósticos todos falavam as mesmas coisas, até que um dia nós descobrimos que o diagnóstico estava errado, e que ele não tinha câncer. Só que, dentro de nós, aquela mudança já tinha acontecido. E, naquela época, nós resolvemos parar de viver o futuro e viver o presente. E o presente, para nós, tinha um nome, que era Veleiro Santa Paz. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem. Mas o Lucas tinha um sonho de infância, que era morar a bordo de um veleiro. E, quando nós achamos que ele não teria mais futuro, nós largamos os nossos trabalhos e fomos morar a bordo com a nossa filha, que, na época, tinha 1 ano e 1 mês. E foram... Hoje, esse ano, fez 13 anos que nós começamos a navegar, e desses 13 anos, 6 anos nós moramos a bordo, em diferentes ocasiões. E foram mais de 2.000 dias e noites vendo a linha do horizonte assim. E é difícil de explicar o impacto que você ter um horizonte amplo causa na vida, e que eu acredito que vai ter nas nossas filhas também. Nós, desses anos, viajamos mais de 30 países. Nós saímos da Inglaterra, eu atravessei o Atlântico grávida na minha segunda filha. Nós chegamos a morar em Paraty por alguns anos. Depois nós voltamos a navegar e nós chegamos à Nova Zelândia, onde nós moramos há 4 anos. Essa, só para vocês verem, quando a gente mudou, a Clarinha tinha 1 ano e 1 mês. Então, Clara no balde é uma das nossas fotos preferidas. Essa já foi a nossa segunda viagem, a Júlia. Nós aprendemos a ser professores das nossas filhas. Foi para nós uma das experiências mais profundas. A gente pôde ensinar jardim de infância para a Júlia, alfabetizá-la, depois fazer 2º, 3º e 4º ano, porque eram 2 com idades diferentes. Para nós foi uma experiência. Nós tínhamos lousa mesmo, que abria e fechava, e dávamos aula. Aqui o aniversário da Clara, de 9 anos, no meio da travessia do Pacífico, que foi a nossa maior travessia. Foram 3 semanas sem ver terra. Aprendendo a ser autossustentável, a gente plantava as nossas saladas, era a única forma de ter coisas frescas a bordo, quando você está muitas semanas no mar. E essa é a nossa, nós chamamos de familhinha. A gente aprendeu a ser uma família resiliente, que vive com valores bem unidos. Mas o que eu vim falar para vocês aqui hoje é de uma outra coisa. É que, quando eu olho a minha vida ao longo de todos esses anos, quando eu olho a minha experiência de empreendedora, a minha experiência de executiva, a minha experiência vivendo tantas outras formas de viver e de trabalhar, eu percebo que a forma como nós olhamos o mundo traz novas perspectivas. Que, dependendo como a gente olha o mundo ao nosso redor, as possibilidades, elas existem ou elas não existem. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. Principalmente, eu vejo tantas pessoas querendo achar coisas novas, querendo inovar, querendo ser mais felizes. E, assim, eu acho que existem alguns elementos que, para mim, me ajudaram na minha jornada. Como desenvolver esse olhar que vê o novo, que vê novas perspectivas. E, para mim, a primeira coisa foi o mar. O mar me ajudou a desenvolver esse olhar. Então, desde muito pequena, eu mergulho com meu pai, comecei. E, naquela época, eu não sabia, mas o mar, para mim, era como uma meditação. Porque eu afundava e o mundo, para mim, era como parava. E, naquela época, lógico que eu não sabia o que era meditação, mas o que eu pude aprender é que silenciar a mente, o mar me trouxe isso, e para vocês pode ser uma caminhada, pode ser o que quer que seja, mas é absolutamente fundamental silenciar
para conseguir chegar no novo. Não, a gente não acha o novo se a gente não para, se a gente não esvazia, você precisa abrir espaço para o novo. E aí eu trago um pouco esse questionamento para vocês. Qual é o lugar que acalma vocês? O que vocês gostam de fazer para silenciar? Porque se não houver silêncio, não há novo. É impossível, tem que abrir espaço. E uma outra coisa que, para mim, foi muito importante, vocês imaginam que foi para uma executiva de internet desacelerar. Eu precisei viajar metade do mundo a menos de 10 quilômetros por hora para conseguir desacelerar. Na agência, eles me chamavam de ensandrecida. Eu viajava 16 vezes por ano para fora do Brasil, enfim, era uma rotina enlouquecedora. Então, vocês imaginam o que foi para a ensandrecida desacelerar. E aí eu digo para vocês, desacelerem, porque isso é importante. Eu achava que a forma mais fácil e a forma melhor de fazer uma coisa era fazer essa coisa até ela ficar pronta. E hoje eu percebo que, muitas vezes, a melhor forma de fazer uma coisa é dar uma pausa, esperar a gente estar pronto para ela. Eu acabei de fazer 2 apresentações no TEDx, uma semana passada, aqui de São Paulo, e foi exatamente o que eu senti. Eu estava ansiosa em terminar. Enquanto eu não dei uma pausa, eu não conseguia. Isso me gerava simplesmente ansiedade. A partir do momento que eu dei uma pausa e parei, imediatamente aquilo fluiu. Foi no avião, vindo para cá, e funcionou super bem. Mas isso é importante. Eu vi uma frase que representa muito isso, uma frase do Martin Luther, do Lutero, que ele dizia assim: hoje eu tenho tanta coisa para fazer, que eu vou ter que rezar umas 3 horas para dar conta de tudo. E a gente não pensa assim, eu nunca pensava assim, eu tinha milhões de coisas para fazer com 250 funcionários. E eu acho que isso mudou um pouco a minha forma de ver. Né? Muitas vezes a gente, sim, precisa silenciar, e é aí que a resposta virá. E tem uma coisa que, para mim, tem ecoado nos últimos meses de uma maneira muito forte, e eu acho que é por isso que eu fui convidada para fazer 2 falas em TED num período de 2 meses, porque eu precisava muito refletir sobre a minha vida e sobre quem veio antes de mim. Porque eu acho que quem vem, a gente é muito a soma das pessoas que vieram antes de nós. E, nessa reflexão, eu percebi a importância que teve, por exemplo, o meu pai, na maneira como eu olho o mundo. O meu pai é uma pessoa que me ensinou muito sobre superação de limites. Quando eu nasci, meu pai tinha acabado de perder um filho de 19 anos, tinha perdido a primeira esposa, os 2 de câncer, tinha falido uma empresa, e ele era, e é até hoje, a pessoa mais otimista que eu conheço. E meu pai, há 2 anos atrás, ele teve uma perna amputada, e hoje ele anda, ele dirige, e ele faz tudo sozinho com 92 anos. Então, eu nasci nesse lugar onde eu nasci vendo para os obstáculos da vida, não como obstáculos, mas como possibilidades de crescimento. E eu acho que isso faz muita diferença na maneira como hoje eu acho soluções para coisas que poderiam parecer impossíveis. E eu acho que essa é uma reflexão que cada um ajuda muito a fazer. O que a gente mais admira nas pessoas que a gente ama? O que elas nos ensinaram? Porque nós somos parte, elas são parte de quem nós somos. E eu acho que me ajuda muito a gente entender que futuro a gente quer construir se a gente olha para quem veio antes da gente. E eu venho de uma família de empreendedores, e tudo na minha vida eu aprendi fazendo. Eu aprendi o que era internet, montando uma agência, eu aprendi a navegar, morando a bordo. Mas isso não quer dizer que eu não me prepare para as coisas, eu me preparo o suficiente para ter coragem de dar o primeiro passo. E, às vezes, pode parecer muito longe, então, se a gente não dividir e der só um primeiro passo, a gente acha que é impossível. E, depois de morar 2 anos a bordo, nós resolvemos voltar para o Brasil, porque eu engravidei de novo, então eu atravessei o Atlântico grávida, e nós resolvemos morar numa cidade menor, e nós mudamos para Paraty. E, assim que nós chegamos, nós achamos que a educação que existia lá era muito precária. As poucas escolas que tinham ali não falavam com os nossos valores. Então, uma educadora experiente de São Paulo, talvez vocês conheçam, a Teresita, ela nos falou: por que vocês não montam uma escola? E eu disse: imagina, impossível, eu não entendo nada de educação, como é que eu vou montar uma escola? Ela falou: calma, calma, não precisa, então, montar uma escola. Vocês conhecem alguns outros pais que pensam como vocês? Claro, existem vários pais frustrados com a educação aqui.
E vocês poderiam montar uma rede de pais, então? Claro, montar uma rede de pais é fácil. Em uma semana, nós tínhamos 6 casais reunidos na nossa casa para discutir o tipo de educação que nós queríamos para os nossos filhos. Em menos de 2 meses, nós tínhamos fundado uma escola Waldorf, baseada no desenvolvimento humano, e ainda por cima comunitária, onde metade das crianças pagam e metade não pagam. Essa escola hoje tem 10 anos e atende mais de 120 famílias, e já deu origem a uma segunda escola, para outra, enfim, que mistura idades, enfim. E tem várias famílias hoje que mudam para Paraty por conta da educação que existe lá. E, para mim, me parecia impossível, e eu aprendi que podia ser improvável, mas que não era impossível, e que é muito importante a gente dar o primeiro passo. Né? Às vezes parece uma coisa muito grande, então começa pequenininho, e quando você vê, a gente chega lá. E eu queria contar para vocês que, depois de cuidar dessa escola por 4 anos, nós resolvemos voltar a morar a bordo. E dessa vez foi diferente. Dessa vez, eu consegui ver os horizontes mais amplos, ver novas curvas. E um dia nós chegamos num atol na Polinésia Francesa, no meio do Oceano Pacífico, chamado Maupiti. E nós subimos essa montanha. E essa foi uma vista que me marcou profundamente, porque foi a primeira vez que eu vi o contorno da Terra tão de perto. E eu entendi que olhar o mundo com distanciamento traz uma perspectiva completamente nova. E isso não é uma coisa nova. O Overview Institute, que é um instituto que trabalha com astronautas já há mais de 50 anos, ele observa, isso acontece, os astronautas repetidamente reportam que você olhar a Terra do espaço faz com que você fique consciente da fragilidade do planeta, que problemas que pareciam imensos desaparecem e surge uma vontade muito grande de cuidar do nosso planeta. E eu não fui tão longe como eles, mas eu aprendi que olhar com distanciamento para o mundo ao meu redor, para os meus pensamentos, para os meus sentimentos, me ajuda a perceber o que é essencial. E eu vejo quantas vezes a gente está envolvido em coisas do dia a dia, em tarefas, e que, se a gente não olhar com distanciamento para as coisas, a gente perde completamente a noção do que é essencial, principalmente num ambiente de trabalho, onde a gente acaba virando tão tarefeiro na vida. Então, para mim, é fundamental, para achar um olhar que vê novas possibilidades, você olhar com distanciamento para as coisas, permitir isso. E as coisas que são essenciais, elas mudam de acordo com a época da nossa vida, com a fase da vida. E quando nós chegamos, por exemplo, na Nova Zelândia, nós não tínhamos planos de morar lá. Nós simplesmente chegamos lá para passar a estação de furacões, que é uma estação que você não navega. E, chegando lá, nós nos apaixonamos pelas pessoas, pelos valores, pela natureza. E nós já tínhamos morado num lugar menor e nós sabíamos que achar a combinação entre qualidade de vida, qualidade de relações humanas e uma estrutura de trabalho e educação não é uma combinação tão fácil de encontrar. E nós resolvemos experimentar. E assim que nós tomamos a decisão, então vamos morar aqui, experimentar como seria morar aqui. Meu pai teve uma situação de saúde muito séria e eu tive que voltar às pressas para o Brasil. E, naquele momento, eu fiquei muito dividida. Eu falei, nossa, faz 10 anos que eu estou fora, é hora de eu estar perto. Então, eu fiquei 3 meses em São Paulo com as minhas filhas, já trabalhando e cuidando dele. E, naquela época, eu percebi que eu já tinha vivido tantas outras formas de trabalho e de vida, que, para mim, morar numa cidade de 12 milhões de habitantes não seria tão fácil de criar as minhas filhas. E então eu falei, bom, mas eu preciso achar uma forma de vir com frequência para o Brasil. E 1 mês depois eu tinha conseguido um trabalho que eu fazia da minha casa na Nova Zelândia, que me trazia a cada 3 meses ao Brasil, que é o que eu faço nos últimos 2 anos e meio. E eu comecei intencionalmente a desenhar o meu trabalho para que ele inclua o Brasil e que eu possa estar perto dos meus pais e, ao mesmo tempo, oferecer uma vida de qualidade para as minhas filhas. E, para mim, foi fundamental, foi muito libertador perceber que a gente vive numa época de múltiplas possibilidades, de que eu não precisava escolher entre a Nova Zelândia ou o Brasil. Eu podia escolher entre a Nova Zelândia e o Brasil. Então, a gente não vive mais uma época de isso ou aquilo.
A gente vive uma época de isso e aquilo, para várias situações. Acho que hoje existe essa possibilidade, a cultura e a tecnologia para isso. E eu queria contar um pouquinho, já que é uma época de múltiplas possibilidades, eu queria contar um pouco para vocês das possibilidades que hoje eu estou vivendo e que eu vislumbro, porque eu acho que existem muitos outros caminhos que, quando eu morava em São Paulo e eu trabalhava aqui no mundo corporativo e multinacional, eu não via. E eu acho que, quando a gente passa a olhar outras possibilidades, a gente pode transformar tanto o ambiente à nossa volta. E, como eu falei para vocês, uma das possibilidades que eu não só vejo, como eu vivo há 10 anos, mas mais intensamente há 2, é um formato de trabalho que eu posso fazer de qualquer lugar, porque, já que eu trabalhei 2 anos para uma empresa de inovação no Brasil, e eu cuidava da operação dessa agência da Nova Zelândia. E, já que eu estava do outro lado do mundo, não fazia a menor diferença se eu trabalho da minha casa, se eu trabalho do barco, ou se eu trabalho de uma praça. O que eu precisava era de uma boa conexão de internet, de silêncio e disciplina. E esse é um movimento hoje que cresce a cada dia, as pessoas chamam de nômades digitais, talvez alguns de vocês aqui já trabalhem desse formato ou não. E, para mim, foi muito libertador ter vivido isso. Eu já vivi assim em Paraty, mas, naquela época, Paraty, São Paulo, por conta de tecnologia e de cultura de trabalho remoto, era 2005 a 2009, naquela época, Paraty, São Paulo, era mais longe do que hoje é o Brasil e Nova Zelândia. Porque hoje existe um contexto cultural e tecnológico que permite isso, a ponto de eu tocar o dia a dia de uma operação de uma empresa de inovação do outro lado do mundo. Então, para mim, isso foi muito libertador, ter experimentado esses últimos 2 anos trabalhando dessa forma, mas que também tem seus desafios, né? O trabalho remoto, por exemplo, pode trazer isolamento. Eu sou uma pessoa que gosto de trabalhar com outras pessoas, o ambiente de troca de ideias me alimenta. Eu sinto falta. Então, eu comecei a experimentar uma coisa nova esse ano, que é o empreendedorismo em rede. Eu me juntei a uma rede de 250 pessoas espalhadas pelo mundo, chamada Inspiral. E hoje a gente vai ter o prazer de estar, pela primeira vez no Brasil, com o fundador dessa rede aqui, que vai falar depois de mim. E uma rede de pessoas extremamente talentosas que escolheram construir o seu trabalho, colaborar e criar projetos juntos, e não qualquer projeto, projetos que sejam significativos, que tenham propósito. Essa é uma rede que existe há 7 anos e que já fundou quase 20 startups, em modelos totalmente diferentes de qualquer outra forma que vocês tenham visto. E essa é uma reunião da Inspiral. Eu trouxe para vocês verem mais ou menos como funciona uma reunião por lá. Então, as pessoas que estão no mesmo lugar, elas se reúnem fisicamente e os outros se juntam remotamente. E tem sido um aprendizado muito grande trabalhar em rede. E o que eu percebo, tendo vivido tantas formas diferentes de trabalho ao longo da minha vida toda, é que o futuro do trabalho ele é agora. E é a gente que cria. Né? Talvez por eu ter vindo de uma família de imigrantes que sempre criou do zero o seu trabalho, eu sempre criei o meu trabalho. Eu nunca esperei que viesse alguém me oferecer um trabalho pronto, mesmo nas empresas onde eu trabalhava. E eu acho que isso traz um pouco de aprendizado que eu queria compartilhar com vocês também, sobre como eu venho construindo o meu futuro do trabalho ao longo de tantos anos. E um dos pontos que eu percebo é que um dos maiores desafios quando você rompe com modelos tradicionais ou quando você quer criar um modelo novo é como conciliar a estabilidade com liberdade. Porque a estabilidade ela permite a liberdade. Eu só pude experimentar tantas formas de trabalhar ao longo desses anos porque eu tinha uma estabilidade financeira. Mas vocês não precisam hoje, não é mais necessário vender uma empresa para precisar dar esse passo. Hoje existem inúmeras maneiras de você experimentar, começar atividades paralelas, enfim, sem precisar abrir mão do seu trabalho. E hoje existe também a possibilidade, fora do Brasil, muito aqui no Brasil, eu não sei como está, mas de conversar na própria empresa. E eu acho que é um pouco disso que eu queria trazer, né? Porque é possível ter formatos mais flexíveis,
mais móveis e com mais propósito. Eu não acredito que isso seja só possível, ter que sair de uma empresa, ter que largar tudo para que isso seja possível. E eu conheço casos assim. Eu conheço, por exemplo, pessoas que mudaram de país e continuam trabalhando na mesma empresa remotamente. Eu conheço pessoas que conversaram com os donos da empresa onde trabalhava, altos executivos, com 1 ano de antecedência, dizendo que elas queriam ter mais tempo para os filhos, e combinaram em conjunto que ela treinaria alguém para o seu lugar e que 1 dia por semana ela não trabalharia, para ela poder cuidar dos seus projetos próprios. E, depois de 1 ano, ela tinha montado uma pequena empresa de audiovisual, trabalhava como freelancer para o jornal e tinha fechado um projeto com uma grande empresa, com a SAP, que está até aqui, e trabalhava 1 dia por semana num projeto que tinha tudo a ver com ela e trazia a estabilidade financeira que ela precisava. Então, assim, existem muitos modelos hoje, e eu acho que assim, é muito importante ter abertura para achá-los dentro da própria empresa. E essa combinação de modelos, eu acho que ela faz toda a diferença. Dificilmente um único modelo vai te completar e vai também fazer sentido para a empresa. Eu acho que não existe uma única forma de trabalho, né? Não só financeiramente, mas em termos de realização também. E eu percebo isso em mim hoje. Eu percebo que eu preciso abrir espaço para as várias Sandras que existem dentro de mim. Então, a Sandra empreendedora, a executiva, e aqui também quer viajar e trabalhar de onde quer que seja. Eu sei que, se eu não tiver projetos nessas 3 áreas, eu não fico completa. E empreendedorismo, para mim, é a possibilidade de fazer projetos de longo prazo, que tenham continuidade. Então, para mim, é fundamental eu poder construir algo que vai continuar. Fazer projetos junto com empresas, como eu faço, como conselheira, como consultora, para mim é fundamental, porque ele me traz a estrutura, me traz os recursos para poder construir coisas de impacto real, que sejam exatamente muito inovadoras, e conseguir a liberdade para trabalhar de onde quer que eu esteja, é, para mim, muito importante, porque me permite conhecer novas culturas, me permite aprender coisas novas, me permite estar aqui no Brasil agora, nesse mês, para estar próximo da minha família, e me permite oferecer uma qualidade de vida para as minhas filhas. Então, eu acho que a combinação de modelos, da mesma maneira que ela serve para mim como indivíduo, ela serve na hora de estruturar um trabalho. As pessoas não precisam só trabalhar de um jeito ou só num tipo de projeto, mesmo dentro das empresas. E tem uma última coisa que eu queria dividir com vocês, que é, quando a gente trabalha num ambiente onde tudo muda o tempo todo, ritmo é fundamental. É o ritmo que traz segurança. Ritmo, eu aprendi isso com as minhas filhas. Filho pequeno, quem tem filho pequeno sabe, uma das coisas importantes para filho pequeno é ter hora de comer, é ter hora de dormir, de brincar. Ele sabe que todo dia isso vai acontecer e isso deixa seguro. E conosco é assim, isso é mais importante quando a gente vive um ambiente onde tudo muda. Então, onde cada hora eu trabalho de um lugar, cada hora com uma equipe diferente, em projetos diferentes. E eu aprendi a estabelecer ritmos. Ritmos que eu posso fazer remotamente, como, por exemplo, conversas semanais, para saber o que cada um da equipe está fazendo, como eu posso colaborar, mas também momentos de pausa e reflexão para gerar aprendizados, momentos de ajuste de rota. E nenhum desses ritmos eu tive dificuldade de fazer remotamente. Mas tem vários momentos que precisam de olho no olho, que precisam estar pessoalmente juntos. E eu aprendi a identificar esses momentos e eu aprendi a aproveitar melhor o tempo que a gente está junto. Então, eu aprendi coisas do tipo, eu vou para o Brasil a cada 3 meses, então eu organizo o que nós podemos criar juntos. Vamos ter isso bem concreto. Quais são as pessoas certas que precisam estar? Onde que eu posso me reunir? Qual é o melhor lugar para a gente fazer isso? Que comida que eu vou oferecer para que as pessoas possam dar o seu melhor? Então, eu comecei a fazer de uma maneira onde a gente tinha encontros de 5 dias e, ao final dos 5 dias, a gente criava junto, não só algo concreto, mas as condições e as relações para que o trabalho continuasse depois remotamente. E foi fazendo encontros pessoalmente desse tipo e continuando remotamente que eu consegui cuidar da operação de uma empresa de inovação no Brasil, estando do outro lado do mundo.
E tem também um outro ritmo que eu estou aprendendo agora na Sparrow, que para mim faz muita diferença. É um ritmo de outro tipo de encontro, que eu acho que cada vez é mais necessário, que são retiros. A cada 6 meses, todas as pessoas dessa rede se reúnem por alguns dias, num lugar gostoso, a gente viaja para algum outro lugar, para cuidar das relações, para poder ter tempo suficiente de se conhecer, de aprofundar temas que normalmente não são possíveis no dia a dia, e, de fato, vivenciar a cultura e os valores que nos unem. Porque valores não são só coisas para ficarem penduradas num quadro na parede. Valores precisam ser vivenciados. E eu acho que hoje você vivenciar a cultura é uma coisa absolutamente fundamental. Então, você estabelecer ritmos e você permitir processos que criem e vivam uma cultura forte, isso faz toda a diferença. E eu queria terminar dizendo para vocês que eu terminava essa fala com autodesenvolvimento. É interessante que eu achei que ia ficar muito hippie para esse lugar. Mas eu acho que se a gente não olhar para dentro da gente, tiver qualquer tipo de prática que nos ajude a nos conectar com quem nós somos, entenda melhor qual é o nosso propósito na vida e o que a gente quer, a gente não consegue construir um futuro que tenha ressonância, não só no trabalho, mas na vida, que tenha clareza do propósito, do porquê que eu estou escolhendo esse caminho. E eu queria terminar dizendo que qual futuro vocês querem criar? Qual futuro vocês querem criar no ambiente onde vocês trabalham ou para a vida de vocês? Eu acho que refletir sobre isso é muito importante. E, para mim, o futuro do trabalho não tem a ver só com as tendências que todos nós conhecemos, que 50% vão perder o emprego porque tem inteligência artificial, porque tem a robotização. Tudo isso existe, a gente sabe. Mas, para mim, o futuro do trabalho é agora, e é a gente que cria. E eu acho que assim dá para criar imediatamente condições, mas para isso a gente precisa se permitir refletir sobre isso. E eu sou muito grata por estar tendo essa possibilidade de fazer essa reflexão na minha vida. Essas palestras me permitiram isso. E conforme a gente reflete, a gente fica consciente e isso vira aprendizado. Então, eu queria que, se vocês saíssem daqui com essa reflexão, acho que já valeu a minha viagem e eu ter vindo até aqui hoje. Obrigada. A gente vai abrir aqui para perguntas. Eu queria que vocês participassem com perguntas que vocês queiram saber. Mas, para aquecer um pouco a conversa, eu queria começar perguntando para a Sandra o seguinte: esse trabalho em rede, vocês fazem com que frequência essas reuniões? Como é que isso acontece? E como é que vocês distribuem as funções, as atividades de cada um? Enfim, e os trabalhos que vocês executam são locais ou são distribuídos para cada um executa no país onde está? Conta um pouco mais para a gente disso, que você deu só um abre, e agora eu queria que você explicasse mais. Eu dei só um abre porque, na verdade, vai ter uma palestra inteira sobre isso agora, depois, com o Joshua. Do Joshua, né? Que veio pela primeira vez da Nova Zelândia para o Brasil. Bom, mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: na verdade, o trabalho em rede, ele não muda o fato de que você que constrói o seu trabalho. Não existe um emprego, não existe, olha, esse é o trabalho. Existe um grupo de pessoas, um grupo de práticas, um grupo hoje de startups e de empresas que nutre essa rede. E um conjunto de ferramentas, a ferramental para existir uma organização participativa e inovadora é uma coisa que me impressionou muitíssimo. Eu venho dessa área, eu sempre trabalhei com inovação a minha vida toda, e o que eu vi lá de ferramental para criar ambientes participativos e colaborativos, para mim, foi muito fora da curva. Mas não muda o fato de que você que tem que criar o seu trabalho. Então, você acaba conhecendo pessoas, se conectando com pessoas do mundo todo, mais ou menos metade está na Nova Zelândia. E, a partir daí, você encontra interesses comuns e começa a criar coisas juntos. E foi assim que eles criaram mais de 20 startups em 7 anos. E, hoje, muitas pessoas vivem apenas trabalhando para essas startups. Por exemplo, um dos primeiros projetos que eu estou fazendo com a Sparrow é fazer uma tour no Brasil, que nós começamos na segunda-feira agora.
e vai durar todo o mês de novembro, que é justamente levando para outras empresas e para outros coletivos e outras organizações a experiência de trabalho participativo que a gente tem. Então, assim, cada um cria o seu caminho ali dentro. E essas startups, elas são... Bom, imagino que a base toda seja tecnologia, mas não exatamente só para tecnologia, né? Usa tecnologia, mas é do quê? Assim, detalhe um pouco sobre essas startups que vocês... Cadê o Josh? Eu vou contar tudo, hein? Ah, não vai. Ele vai ter muita coisa para contar. Não, existe de tudo. Existe desde sistemas de compras coletivas, por exemplo, para orgânicos, que foi uma das primeiras. Naturalmente, uma coisa interessante que aconteceu é que a própria necessidade do trabalho em rede acabou originando empresas. Por exemplo, uma das necessidades era como que nós tomamos decisões coletivas com pessoas distribuídas por vários lugares e como que a gente chega a consenso com times distribuídos, por exemplo. E isso gerou uma plataforma chamada Lumio, que hoje é uma das startups de maior sucesso. Ela é usada por milhares e milhares de empresas e organizações no mundo para a tomada de decisão coletiva. E é uma cooperativa também. O modelo de negócio é sensacional. Mas, enfim, veio de uma necessidade. Uma outra plataforma foi como que nós fazemos orçamento participativo. Então, onde cada um possa propor um projeto que acha que faz sentido para o coletivo e cada pessoa possa escolher, olha, o meu dinheiro que vai para o coletivo, eu quero que vá para este projeto, para este projeto. Isso originou uma outra plataforma chamada CoBudget, que é para fazer orçamento participativo, que agora está chegando no estágio de amadurecimento, que vai virar uma empresa separada. Então, muitos surgiram da própria necessidade, do próprio formato de trabalho. Eu acho que faz um pouco de sentido o fato do fundador, o Joshua, ser uma pessoa mais brilhante de tecnologia que eu conheço. Então, eles conseguiram juntar uma rede muito diversificada. Então, ele começou com pessoas de tecnologia e hoje tem contadores, advogados, designers, consultores organizacionais. Enfim, tem uma diversidade de pessoas que fez com que fossem desenhados todos os processos e as ferramentas necessárias para operar dessa forma. E, enfim, são só alguns exemplos. Existem umas 15 ou 20. Aí ele vai poder falar um pouquinho mais para vocês. A gente percebe que elas organicamente vão se desenvolvendo e acontecendo, né? Agora, a plateia que está aqui vai mudando, então não tem problema de você antecipar o que vão ouvir do Joshua, porque pode ser que a gente não tenha as mesmas pessoas aqui. Mas vamos abrir para a plateia. Quem quer perguntar? O microfone está aberto. Vamos lá? Alguém quer perguntar? Bom, vocês não querem, eu quero. Ah, o Mário quer. Por favor, vai lá, Mário. Oi, Sandra. Incrível. É a segunda vez que eu ouço uma palestra sua, eu fico emocionado a cada palestra, porque dá para sentir a profundidade, a relevância daquilo que você traz. E o que eu queria te perguntar é o seguinte: você que vive, então, essa vida dividida entre Nova Zelândia e Brasil, claro que tem aspectos culturais que são super relevantes, que diferenciam até a possibilidade da vivência dessas experiências, né? Então, eu queria saber... Nossa, isso aqui é impressionante ter tocado agora. A gente está vivendo essa coisa maluca nos Estados Unidos, né? Trump, esse é o discurso da Hillary. Tá agora, tá no ar. Meu Deus. Então, como é que você vê essa... Né? Então, você vive algumas experiências de empresas inovadoras no Brasil, né? E você é super envolvida com isso, mas o ambiente é muito diferente do ambiente da Nova Zelândia. E que impacto que essa diferença, que isso tem na possibilidade de realizar esse trabalho aqui e lá, né? É interessante porque eu conheci o trabalho em rede na Nova Zelândia e quando eu vim para o Brasil no meio do ano, eu quis entender como era o empreendedorismo em rede no Brasil. E ficou muito claro, isso existe, é bem forte aqui, mas num formato bem diferente. O brasileiro é muito criativo, né? Então, são processos muito mais soltos, são processos muito mais livres. Aqui existem tendências de empresa livre, existem outros termos. E o que eu acho que chamou a minha atenção na Nova Zelândia foi ver
a maneira estruturada, a estrutura que foi criada para que a participação efetivamente aconteça. Então, eu fiquei maravilhada, dizendo, nossa, se existe essa estrutura, esse ferramental, essas práticas, se a gente puder juntar isso com a criatividade brasileira, que é tão fora da curva aqui, isso é mágico. Porque, de fato, eu tenho olhado um pouco isso. Esse é o meu papel. Hoje eu sou embaixadora da Inspiro para o Brasil. E o meu papel tem sido o que o Brasil tem de único. O Brasil tem uma criatividade absolutamente fora da curva. Em todos os níveis. Por isso que também existe muito empreendedorismo aqui no Brasil. A gente precisa aprender a fazer com a metade do preço, do dinheiro, a metade do tempo, coisas que são feitas em outros países. Então, não é por acaso que o brasileiro é extremamente criativo. Então, se você juntar a criatividade brasileira com a experiência tecnológica, eu, quando tinha agência no Brasil, meu maior desafio era achar equipes boas de tecnologia. Criatividade eu tinha rodo. E lá é o oposto. É absolutamente impressionante a experiência em tecnologia e processos. E talvez por ser uma ilha isolada do mundo também, o aproveitamento de recursos é incrível. Eu, quando chego hoje no Brasil, eu vejo o quanto a gente desperdiça de recursos em todos os níveis, em termos de tempo, em termos de recursos naturais, em termos de, enfim. Lá é uma coisa muito mais bem aproveitada. Então, na minha cabeça, eu falo, puxa, se eu pegar o que tem de melhor aqui, com o que tem de melhor aqui, com o que tem, de repente, na Europa, enfim. Essas são as combinações que eu estou muito interessada em fazer. É um dos motivos de eu estar aqui, é para fazer essas colaborações. Que aprendizados que você acredita que a gente possa ter dessa experiência deles lá? Porque você está dando destaque que é bastante estruturado, que tem processos, enfim, o que a gente aqui no Brasil precisa estar alertas, né, para também ter isso, não ficar só na beleza da criatividade. Eu acho que, assim, como eu trabalho com tecnologia a minha vida toda, eu sei que uma coisa é você ter a tecnologia, a plataforma e a ferramenta, mas 80% é você ter as práticas e a cultura para saber usar. A ferramenta pela ferramenta, ela não resolve nada. Então, eu acho que se você soma práticas sociais com o uso de ferramentas, aí sim você cria ambientes que possam inovar, que possam empreender, que possam ser colaborativos, enfim, tudo que a maior parte das pessoas aqui quer, você tem que criar um ambiente propício para isso. Então, no caso do Brasil, eu acho que entender a importância de uma cultura de participação. E uma coisa que na Inspiro funciona, não existe hierarquia. Então, uma estrutura sem hierarquia alguma, uma estrutura de experimento de coliderança, tem uma série de coisas que eu acho que se as empresas usassem melhor, sem dúvida, os resultados seriam sensacionais, porque todo mundo quer inovar, mas se você não criar a condição da inovação, ela não acontece. Para mim, inovação, empreendedorismo e, enfim, precisa do solo fértil. O solo fértil são estruturas menos hierárquicas. Não é por acaso que eu estou aqui falando isso no stand da Vagas, uma das poucas empresas do Brasil que adota já há tanto tempo modelos não hierárquicos de gestão. E não é por acaso que cria um ambiente de trabalho que eu, quando entrei, falei, nossa, isso aqui é muito diferente do ambiente corporativo. Então, assim, eu acho que precisa existir uma consciência de que os modelos de gestão precisam mudar, e são decisões estratégicas. Isso não é uma decisão apenas de recursos humanos, é a estratégia da empresa. Se eu sou uma empresa que entendo que o mundo muda o tempo inteiro, e eu quero inovar, e eu quero empreender, e eu quero estar pronta para isso, eu preciso mudar a minha estratégia, eu preciso entender que criar modelos menos hierárquicos, criar condições para que a participação aconteça, é absolutamente fundamental. Senão é apenas um discurso e uma vontade. Vamos abrir aqui, tem uma pessoa querendo fazer uma pergunta. Se identifica a empresa que você está, por favor. Meu nome é Laís, eu sou da IESEC em Santos. Então, Sandra, na verdade é encantadora assim, a sua história. Eu gostei muito até do tema em si, que fala sobre cidadania, o cidadão planetário. Eu queria te perguntar em relação ao que você acredita de fato que é uma responsabilidade de ser um cidadão planetário, sendo que a gente vê hoje, principalmente falando a nível Brasil, uma dificuldade de ser um cidadão mesmo, sabe? Um cidadão local, de não ter essa responsabilidade social tão forte, sabe? Ai, Laís, adorei sua pergunta, porque eu acabei não falando hoje na minha palestra, mas uma das coisas que eu falo é que, assim, eu aprendi a ser cidadã quando eu fui morar em Paraty.
Porque quando a gente mora num lugar grande, eu sou nascida e criada em São Paulo, morei aqui até 13 anos atrás, a cidade é tão grande que a gente acaba se sentindo um pouco impotente de fazer as coisas, e a gente é acostumado a acreditar que, bom, a função é dos políticos, né? Eles é que têm que fazer, que consertar o meu buraco, eles têm que fazer todas as coisas ao nosso redor. Quando eu cheguei em Paraty, não tinha escola, não tinha esgoto. E aí, das duas, uma, ou eu saí de Paraty, ou eu fazia alguma coisa, não ia ficar morando lá e reclamando, que não faz sentido. Então, eu fui obrigada a criar uma escola, que não tinha escola, eu fui obrigada a aprender a trabalhar em comunidade, a fazer um esquema, e, para mim, muito mais difícil montar uma escola comunitária, que tinha que chegar a consenso, com um grupo diverso, do que cuidar de 250 funcionários na América Latina. Isso, para mim, era fácil. Agora, você chegar a consenso e garantir que todo mundo é representado, e ainda assim você agir, para mim, foi um grande aprendizado. Então, foi vivendo num ambiente menor que eu aprendi a desenvolver cidadania. E agora, voltando à questão do Mário, a Nova Zelândia me ensina sobre cidadania todos os dias. O meu vizinho de 80 e poucos anos, se cai uma árvore, ele não vai ligar para a prefeitura vir tirar a árvore, ele vai lá e corta a árvore e tira a árvore da calçada. Né? Na nossa esquina, por exemplo, tinha um terreno que alagava, a prefeitura comprou. Imediatamente, os moradores organizaram um mutirão para o fim de semana seguinte. Eles já tinham ido pedir sementes para a prefeitura, árvores frutíferas. Fomos lá plantar, conhecer uns aos outros. O que a gente vai fazer com essa área? Porque se é público, é meu. Não é se é público, tem que vir alguém aqui fazer. Então, eu acho que assim, o fato de eu já estar há 13 anos viajando pelo mundo me fez desenvolver um olhar. Hoje eu entendo cidadania de uma maneira muito diferente. E eu acho que todos nós temos que exercê-la, em vez de ficar esperando que venham fazer pela gente. Sandra, a gente está quase acabando, né? O tempo está quase esgotando, mas eu não consigo não deixar de perguntar uma coisa para você. Conta um pouco da sua experiência no mar. Assim, a principal coisa que deu para perceber é que o seu marido se curou, né? O mar curou tudo. Teve mais uma filha. Conta um pouco para a gente do que você extraiu de mais essencial nessa vivência a bordo de um veleiro, com a tua família, e conhecendo vários países e várias culturas, enfim. Eu acho que quanto mais a gente viaja, a gente percebe que a viagem ela é muito mais interna do que externa. Eu posso ter conhecido 30 países, mas foi muito mais rico viajar para dentro de mim mesma. E você, quando mora num espaço de 12 metros de comprimento, você não tem como não aprender a entender qual é o meu limite, qual é o limite do outro, porque não tem condição. Eu aprendi coisas como, eu tenho que resolver um problema que aconteceu agora, eu não tenho espaço no barco para ficar velejando com uma coisa mal resolvida. É absolutamente impossível. Então, eu aprendi a desenvolver, por exemplo, formas de, olha, isso me incomodou, eu vou limpar isso exatamente agora, porque como é que você vai viver num espaço tão pequeno? Então, eu acho que você viver fora da sua zona de conforto por tantos anos, exposta aos elementos da maneira que o mar te traz. Eu aprendi que eu não tenho controle, por exemplo, de nada. E eu fui ser dona de empresa muito cedo, então eu comandava muito. E eu tive que viver anos entendendo que eu não controlo nada, que quem controla é a natureza, eu simplesmente observo e sigo. Então, assim, foram muito mais aprendizados internos que me ajudaram a ser uma pessoa hoje melhor, talvez, do que os países que eu conheci, as culturas, embora eu adore isso e seja parte de quem eu sou também. Sandra, muito obrigada pelo que você trouxe para compartilhar aqui com a gente no Fórum Vagas, HSM. Foi ótimo. Espero que tenha inspirado as pessoas, mas eu acredito que sim, porque eu só estou vendo sorrisinhos aqui nos rostos. E muito, muito obrigada. Em nome da Vagas, a gente agradece a sua participação aqui com a gente.